modernidade trouxe para o campo da sexualidade novos contornos, para além da simples procriação. Muito discutido, livremente praticado, cada vez mais presente na mídia e na publicidade, o sexo continua gerando conflitos e muitas dúvidas. Relações frágeis, egoístas, transitórias e, por que não dizer, descartáveis, nos fazem questionar até que ponto estamos desperdiçando as potencialidades do encontro sexual. O que representa um contato tão intenso, de tamanha intimidade? Mas antes de tudo, vamos saber. Um espírito que viveu como mulher durante algumas encarnações pode reencarnar num corpo masculino e vice-versa. Qual o objetivo dessa mudança? O espírito não tem sexo. A sexualidade é uma manifestação polarizada, portanto, unilateral e incompleta do ser que se é. E isso se pode trocar a cada projeto de encarnação com o objetivo de se ganhar experiências novas, as mais diferenciadas possíveis. Os espíritos, quando estão lá no mundo espiritual e estão planejando uma nova encarnação, para eles é indiferente reencarnar num corpo masculino ou num corpo feminino. O que vai falar mais alto aí são as suas necessidades evolutivas. Para o espírito que não tem sexo, é indiferente. Qual é o objetivo da evolução espiritual? É a integração e o afloramento de todas as potencialidades divinas que cada um traz. Então nós passamos muitas experiências, muitas encarnações na polaridade masculina para absorver todo o aprendizado que esta polaridade pode nos trazer, e depois nós vamos reencarnar na polaridade feminina, ou encarnar na feminina e depois na masculina, né? A ordem disso ainda nós não sabemos. Mas por que uma pessoa vai reencarnar na outra polaridade? Para adquirir as qualidades, as características dessa polaridade, para ele se tornar um ser integral. Mas o ideal é a manifestação lembrada miticamente, que é o sonho do futuro, chamada androginia, em que pese um corpo nós temos qualidades masculinas e femininas, todos os seres, porque desenvolvemos ao longo da evolução. Então o nosso papel é equilibrar essas qualidades, naturalmente, tendendo a usar com mais adequação aquelas que estão em consonância com o corpo físico. Quando a psique é masculina predominantemente, no corpo masculino fica muito mais fácil se manifestar na sua plenitude. Mas não quer dizer que aquela função que está restrita hoje à função feminina não possa aflorar, porque nem todas as qualidades masculinas e femininas necessitam de um corpo típico para poderem serem apresentadas. O Jung, ele falou de ânimos, que é a energia masculina, energia psíquica, e falou de ânima, que é a energia psíquica feminina. E todos nós trazemos essas potencialidades, essas características, essas qualidades. O que vai acontecendo é, se esse processo for realizado em equilíbrio, em algum momento essa pessoa vai ser, por exemplo, um homem que já reencarnou como mulher, ele vai ter uma outra percepção, um outro nível de detalhamento, de observação das coisas, aquilo que nós atribuímos às características femininas. A emotividade, a capacidade de se enternecer com muitas coisas, muitos fatos. E a mulher? Eu costumo dizer que a mulher que vem de uma trajetória, e isso todos nós certamente já fizemos esse tipo de reencarnação, como homem e como mulher, a vivência dos papéis esperados dessas duas formas físicas, do aprendizado através dessas duas formas físicas, nós vemos o seguinte, que a mulher também ela fica mais ativa, mais dinâmica, mais capaz de tomar decisões. Por que ela tem esse lado acentuado? Porque ela já teve vivências como homem e aquela característica, então, está impregnada na personalidade. Como também no homem vai acontecer o mesmo. Mas diferente da visão junguiana, esta característica feminina ou masculina é resultado de encarnações ou reencarnações que o indivíduo teve e ficou marcado com aquelas polaridades. Então sou uma mulher que tenho energia feminina e energia masculina. Como é que eu percebo isso?
Quando eu sou direta, quando eu trabalho, quando eu tenho foco, quando eu tenho direção, quando eu tenho um propósito, eu estou desenvolvendo minha energia masculina. Quando eu sou acolhedora, quando eu sou amorosa, quando eu sou afetiva, quando eu sou envolvente, eu estou desenvolvendo a minha energia feminina. Então é importante que homens e mulheres desenvolvam as duas, para quando encontrem com os outros seres possa haver uma troca mais harmoniosa. Então a função do sexo na Terra faz parte entre todas as outras como uma grande lição que temos para desenvolver afetividade, espiritualidade. E sabemos que à medida que o espírito vai se desmaterializando, esta polaridade, ele vai vivendo essas experiências até o momento que elas estão integradas. Então o espírito, por isso que dizemos que anjo não tem sexo, porque ele já trabalhou essa necessidade e já não precisa mais disso. E aí ele vai estar vivendo em plenitude a questão da fraternidade, do amor por todos os seres. Mas aqui na Terra e nos planos logo depois da Terra, nós ainda temos a sexualidade, ainda temos o homem, a mulher e a necessidade dessas energias. Uma pessoa integrada verdadeiramente, que ainda é uma meta para todos nós, neste momento de evolução, esse entendimento é de que haja harmonia entre ânimos e ânima em cada um de nós. Então é possível e já deve ter acontecido com todos nós experiências na forma física masculina e na forma física feminina. Então, do ponto de vista espiritual, não existe essa disputa de quem é mais importante, quem é mais inteligente, quem é mais submisso. Isso daí faz parte do nosso processo de crescimento e da imaturidade. Um espírito mais evoluído, ele sabe o quanto é importante ter aprendizado como mãe, como companheira, como educadora, em outras vezes como pai, como a pessoa que vai ajudar os filhos na formação da sua identidade, com as suas regras, não é? Como a psicanálise chama de superego. A mulher também tem o seu lado. Então, quando o indivíduo evolui, ele não fica escravizado a essa identidade corporal. Ele se percebe como um espírito que está aprendendo em ambas as polaridades. Podemos escolher encarnar como homem ou mulher? Isso é definido previamente. Mas por que depois de encarnados temos dificuldades em lidar com a nossa condição? Kardec pergunta lá aos espíritos na questão 200, 201, 202 do Livro dos Espíritos, exatamente essa questão, né? O que determina? O que determina normalmente é a necessidade do espírito. Para nós estarmos aqui hoje reencarnados, nós já elaboramos, com a orientação e o auxílio de benfeitores, um projeto reencarnatório. É nesse momento da elaboração do projeto reencarnatório que o espírito tem maior liberdade para propor novas formas de crescimento e de aprendizado. Então nós podemos escolher. Por vezes os benfeitores nos sugerem aquilo que, na condição de um espírito mais elevado, poderia nos ajudar a fazer uma reencarnação mais produtiva. Há algumas missões, alguns trabalhos, algumas funções que necessitam de um organismo masculino ou feminino. Se alguém, por exemplo, tem uma missão de ser mãe, né, precisa reencarnar num corpo feminino, obviamente. Então, o que determina essa nossa decisão de reencarnar é a nossa necessidade. E também um outro aspecto, a necessidade de crescermos. Um dia nós nos tornaremos espíritos puros. Os espíritos puros, naturalmente, precisam ter passado pelo ato da maternidade. Ele precisa ter passado por esse momento. Ele precisa ter passado pelo ato da paternidade. Precisa ter passado por todas as funções que são inerentes ainda aos seres humanos daquele planeta. Algumas vezes nós temos que lidar com as dificuldades, que são processos kármicos que nós criamos e que são dificuldades de um modo geral em qualquer área, né? Às vezes a polaridade psíquica é de um jeito e nós arrumamos um corpo de polaridade oposta, biológica, e isso naturalmente vai ser conflituoso, né? A tendência
usual é mantermos a mais poderosa das polaridades, que é a psíquica, não é a biológica. E é por isso que podemos ver o que normalmente são casais por homofilia, por semelhanças, que podem ocorrer, mas que quando a gente vai olhar a psique, estudá-la, vai ver que eles são pares. Um é masculino, outro é mais feminino, mesmo nessa situação corporal, que aparentemente é igual. E que são as lutas de cada um nessa dinâmica evolutiva. Às vezes a pessoa não gosta do seu próprio corpo porque é mais magro, mais gordo. Da mesma forma, pode não se sentir muito à vontade e trazer traços até de outras experiências reencarnatórias na forma física contrária ao momento atual. Não necessariamente nós temos que falar de homossexualidade, de transgêneros, não estamos entrando nisso, mas de pessoas que no dia a dia parece que usam o corpo de uma forma mais rudimentar. Portanto, a minha necessidade de estar homem, não de ser, mas de estar homem hoje, de estar no sexo masculino, é em função da minha necessidade, especialmente de crescimento, de evolução. Isto é fundamental a gente entender também, porque nós vamos trocando de papéis. E quando nós temos noção disso, quando nós temos essa informação, isso também nos ajuda numa coisa chamada respeito. O que importa é que o espírito está aprendendo a lidar com situações as mais variadas, com seus instrumentos de manifestação, para fazer aquilo que é o essencial, que é manifestar a sua plenitude nas contingências humanas. O sexo é um encontro entre dois seres? O que dizer da intensa troca de energia magnética que acontece durante a relação sexual? E ainda, existe sexo também no plano espiritual? Voltamos já. Olá, eu sou Milton Felipelli e quero apresentar a você o meu mais recente livro, Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários. A convicção doutrinária, através da leitura das bases filosóficas do Espiritismo, leva ao fortalecimento cultural também das sociedades, dos centros espíritas e dos leitores. Adquira nas melhores livrarias e também através da internet. Editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. Mais de 3.000 títulos em promoção, com até 80% de desconto. Distribuição em todo o território nacional para pessoas física e jurídica. Adquira bons livros com preços especiais. Ligue 0800 283 7147 ou mande um e-mail contato@editorachicoxavier.com.br. Para além do contato físico, a relação sexual é um encontro espiritual? A união sexual vai muito além de uma união, de um encontro de dois corpos físicos. Nós aprendemos no texto Lei de Amor que no início nós somos instinto. Conforme a evolução segue adiante, aparecem as sensações, que é um instinto mais elaborado, mais apurado. Mais evoluídos aparecem as emoções. Evoluindo um passo mais, aparecem os sentimentos. E o mais nobre sentimento conhecido até o momento é o amor. Então nós temos já nesse aprendizado dos espíritos, nós temos todo o processo de evolução. Há uma troca muito maior que simplesmente uma troca física. Numa relação sexual, há como se fosse uma abertura, como se fosse uma união, não só uma união de carnes, mas uma união de energia,
É como se eu passasse a fazer parte da outra pessoa naquele momento, a outra pessoa passasse a fazer parte de mim naquele momento e, usando aqui um termo bem antigo, nos tornamos uno. Porém, essa ressalva ela é muito importante. A ressalva de que é uma energia boa se nela nós tivermos qualidades. Então, André Luiz propõe que se troque união sexual por união de qualidades. À medida que nós falamos união de qualidades, nós estamos dizendo de nos melhorarmos cada vez mais, nos tornarmos criaturas cada vez em melhores condições emocionais, espirituais, morais, éticas, porque essas qualidades são passadas de alguma forma por essa energia no momento do ato sexual. Essa energia de melhor qualidade, ela vai ser distribuída através dos centros de força, alimentando e organizando o perispírito e a sua repercussão sobre o corpo físico. Então, quando nós falamos de ato sexual, nós estamos falando que com consciência ou não, as pessoas estão se relacionando como espíritos que são, fazendo uma evolução neste momento da nossa trajetória e necessitando, em maior ou menor grau, de uma revitalização através das energias. Por isso, a importância do respeito, da necessidade do respeito nessa troca. Para que não seja só uma troca do prazer pelo prazer, para que não seja uma coisa hedonista, é preciso que haja, com certeza, uma intenção maior e não uma intenção, e aqui me permita, de um orgasmo apenas, mas de algo que transcenda tudo isso. Uma outra questão é o controle que nós temos de exercitar em relação à sexualidade. Não é o impulso sexual que tem que nos controlar, mas nós precisamos exercitar o controle desta energia, sabendo que é uma energia poderosa, que podemos direcioná-la, podemos viver a sexualidade de uma maneira intensa. O sexo é alguma coisa sublime, maravilhosa. Nós temos ainda na nossa sociedade muitos resquícios inconscientes ainda de que sexo é uma coisa errada, de que é uma coisa suja, de que é uma coisa feia. No outro polo, nós temos a promiscuidade, nós temos ainda temas como pedofilia, temos ainda temas como incesto. Olha quantas questões relativas à área sexual. Não é, o sexo é uma coisa linda, é uma coisa sublime, que pode ser vivida de uma maneira bonita, elevada. Não é incompatível com a espiritualidade, não é incompatível com as formas mais elevadas de vida. Se existe como experiência na nossa vida, é para a nossa evolução. É uma experiência que pode nos trazer equilíbrio, serenidade. Podemos controlar a sexualidade, podemos controlar esse impulso sexual, não de uma maneira preconceituosa ou moralista. De forma nenhuma, a doutrina espírita não tem enquanto doutrina, ela não traz isso no seu bojo, essa questão preconceituosa. Mas nos ensina que nós devemos orientar essa força. Essa permuta, ela é de extrema importância, poderia ser a melhor doação de um para o outro, não exclui o prazer, ao contrário, o prazer torna-se uma fonte de motivação, mas o entendimento mais amplo é de que é um ato de natureza espiritual e um ato de natureza energética revitalizadora. Sexo é um ato puramente físico, exclusividade do mundo material? Existem trocas energéticas semelhantes no plano espiritual? O sexo biológico é do corpo, mas o ser que apreende que a energia psíquica é energia criadora, pode viver experiências as mais variadas em todos os seus níveis. O espírito, numa condição mais elevada, ele não faz sexo como nós conhecemos aqui no planeta. E o sexo é uma energia divina, é uma energia criadora. Então, na união dos planetas, diz lá o André Luiz, né, há uma energia que os atrai, não necessariamente uma energia sexual, como nós a conhecemos, mas uma energia de atração, que, dentro do nosso nível de conhecimento,
também nós poderíamos chamá-la de uma energia sexual. No próximo bloco, como ter uma vida sexual saudável e como nós, encarnados, podemos direcionar essa poderosa energia para o nosso desenvolvimento. A verdadeira face das drogas só é encarada quando já pode ser tarde demais. Prevenção ao uso de drogas, uma visão espírita. O novo livro de Paulo Pio é um guia seguro que pode prevenir que este mal entre na sua e na vida de quem você ama. À venda nas melhores livrarias ou pelo site www.editorachicoxavier.com.br. Rede Boa Nova de Rádio no ar, levando paz e espiritualidade para a sua casa. A energia sexual é uma poderosa energia criadora. Como potencializar essa energia para uma vida mais plena e feliz? A relação sexual é um ato de total intimidade. E ele representa uma poderosa fonte de energia. Nós lidamos com energias na área da sexualidade que muitas vezes nós não sabemos exatamente o que está acontecendo e com que nós estamos lidando. Nós vamos encontrar na literatura espírita a explicação de que essa energia sexual ela verte do Criador, da criação divina. E ela é uma fonte poderosa, segundo André Luiz, não só de filhos carnais, mas de realizações. Vida sexual é um aspecto particular da vida criativa, energia criativa. A libido sexual é apenas um detalhe, poderoso na maioria das pessoas que vivem ainda na fase instinto de conservação. Quando vai se crescendo, a criatividade vai se expandindo. Então, vamos ampliando as nossas possibilidades de manifestação. Muitas pessoas ainda vivem o sexo como instinto. E sem perceber que já evoluímos o suficiente para colocar emoção junto com o sexo. Sexo sem amor não só não dá prazer, como ainda faz mal à saúde. É o resultado de trabalho de fisiologistas. Pessoas que analisavam um laboratório. Não tem nada a ver com psicologia, nada a ver com filosofia, nada. Puro laboratório. E as ramificações são tão interessantes, mas que respondem às teses espíritas, que o pessoal tenta deturpar porque não satisfaz a sua necessidade de prazer livre. Então, uma das coisas que eles falaram, eles analisando a área do prazer, o circuito de papéis, ela recebe os estímulos. Então, eles dividiram o ato sexual em 4 fases. A primeira é a fase de excitação, que é a preparação dos órgãos sexuais para o ato sexual. A segunda é a fase do platô, que é o ato sexual propriamente dito. A terceira é o orgasmo. E a quarta, o prazer sexual. Espera aí, primeiro problema. A gente sempre ouve falar que orgasmo e prazer é a mesma coisa? Não. O orgasmo é uma resposta reflexa muscular a um número determinado de estímulos. Você pode obter isso com choque elétrico, com enforcamento, com quebrando o pescoço. Ou seja, não tem prazer envolvido. E o prazer sexual acontece no cérebro. E só acontece quando há 100% de estimulação do circuito de papéis. Então, você pode ter orgasmo sem prazer, pode ter o prazer sem orgasmo. Não são a mesma coisa. Bom, esse é um dos resultados sobre isso. E o segundo, para se ter o prazer sexual, é necessário 100% de estimulação. Eles mapearam todos os terminais físicos, mas eles só respondem por 50%. Só com 50%, você tem o que eles chamaram de sexo parcial. Você tem orgasmo, mas não tem prazer. Quando o prazer acontece, ele entra em reflexo refratário e passa a enviar estímulos. E os resultados são, ele vai em estímulos para a área visual, o mundo fica mais colorido e mais brilhante. Vão para a área auditiva, você tem a sensação de estar ouvindo música nos ruídos normais da natureza. Você aumenta o seu coeficiente intelectual. Você melhora o cérebro como um todo, é um curto-circuito cerebral.
mas só quando tem 100%. O orgasmo só produz 50%, que é o chamado prazer físico. E os outros 50%, eles foram mapeados, são emocionais. Então, para você ter prazer sexual, com todos os aspectos que eles desenvolveram, você precisa do conteúdo físico e do conteúdo emocional. Se você só tiver o conteúdo físico, você pode ter um orgasmo, mas não prazer. O problema é que o ato sexual, ele tem um determinado estresse biológico. Por exemplo, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, uma série de estruturas físicas mudam o seu metabolismo. Sem o prazer sexual, eles não retornam à taxa normal em tempo hábil para evitar lesões. Então, se você se inicia no sexo parcial em torno de 15 anos de idade, aos 40 anos, você terá 30% a mais de chance de infarto agudo do miocárdio. Você terá 33% a mais de chance de acidentes vasculares cerebrais. Você terá de 12% a 30% de chance de falência múltipla de órgãos e outros, além de aumentar em 72% a produção de radicais livres. Esse é o sexo parcial. Por isso que eles chegaram à conclusão que sexo sem amor, eu vou ter um amor só, mas sexo sem sentimento, sem emoção, não só não dá prazer, que é o prazer, como ainda faz mal à saúde. Uma das questões é nós reconhecermos ou compreendermos a responsabilidade que envolve a sexualidade. Não apenas na questão reprodutiva em si, né, de um filho que nasce de uma maneira sem se pensar, sem se programar, as responsabilidades que envolvem a maternidade, a paternidade. Mas nas emoções que nós geramos naqueles com quem nós nos relacionamos. Então, a sexualidade é uma força muito grande e quando nós nos relacionamos, despertamos sentimentos, expectativas nas pessoas, uns nos outros. E quando fazemos isso de forma desequilibrada ou irresponsável, vamos colher as consequências. Então, a sexualidade, dentro dos parâmetros biológicos, promove a saúde, promove o bem-estar. Fora dos parâmetros biológicos, tem uma série de sequelas e esses cientistas viram isso em laboratório. Ou seja, tem nada a ver com religião. Agora, quando a gente pensa em termos espirituais, coloca aí tudo o que eles estão dizendo é exatamente o que a gente quis dizer. E eu vejo muitos espíritas querendo mudar para se adaptar às necessidades sociais. O que os espíritos dizem continua valendo até hoje e a ciência só faz comprovar isso. Aqueles que dizem ao contrário ignoram as últimas pesquisas. Eu penso que para ter uma vida sexual saudável, o casal deve ter, em primeiro lugar, um afeto um pelo outro. Deve ter um entendimento de que sexo não é pecaminoso. Deve entender que é uma forma de manifestar o carinho, o amor, o respeito, a alegria, o prazer. Tudo isso dentro de um âmbito de respeito e carinho pelo outro, produzindo uma energia ou utilizando uma energia que servirá para reequilibrar os centros de força de cada um. Daí a importância de união de qualidades, como cita André Luiz em Missionários da Luz. Para ter uma vida sexual saudável, nós precisamos ser saudáveis emocionalmente, saudáveis fisicamente, para que possamos, de fato, realizar alguma coisa muito boa. O que vai fazer a normalidade, ser saudável, é nós obedecermos à nossa dinâmica evolutiva. Porque o saudável para um pode ser muito elevado para outro. O saudável de Francisco de Assis era ir para o Monte Alverne e unir-se a Cristo, uma união mística. Mas o saudável para a maioria das pessoas é procurar um par oposto, sexualmente, para poder trocar energias biopsicossociais. É outro nível, bem mais básico. E assim sucessivamente. Cada um deve descobrir o que é capaz de viver, em que medida pode crescer, pode amadurecer, para ir além, porque evolução significa ir além do passo atual. Agora, o além de cada um é muito pessoal no momento em que nos encontramos. Você continua nos assistindo através do nosso site, programatransição.tv.br. Acesse e aproveite nosso acervo de programas sobre os mais variados temas e conheça um pouco mais da visão espírita para um novo tempo. Até a próxima!